Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Bem, o universo está sempre em expansão, né? Gosto muito dessa vinheta nossa. E eu queria te convidar para o nosso Papo com Elias, lembrando sempre, Papo com Elias é o quê? A gente acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar essa história. E essa história, ela vai ampliando os nossos horizontes. E essa história também vai circulando pelas redes. Por falar em circular, eu preciso agradecer aqui o brechó que me veste, que é o brechó Peça Rara do Anchieta. Muito obrigado, um beijo aqui para o Maurício. E essa ideia da moda circular, combinado? Crianças, mulheres usam brechó e agora homens também, nós homens, perdendo o preconceito. Então vamos fazer as ideias circularem e a moda também circular, tá bom? Eu estou aqui hoje com uma figura que é muito interessante, porque ela é uma figura ativa. Eu diria que ela é uma ativista, não só da cultura, mas da sociedade. A gente conhece ela como produtora cultural de vários eventos, de artistas, mas ela é pessoalmente muito ativa. Não tem dessa não. Ela manda mesmo a coisa e manda o recado dela. E eu tenho o prazer de ter aqui mais uma produtora, né? Quantas mulheres produtoras a gente sempre tem presente, que é a nossa querida Danusa Carvalho. Danusa, ativista, Beijo. ativa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito bom, Você viu? é o cara. Não, a gente está junto. Ser ativa, isso tem hora que é pesado para você? Cansa? Cansa. Cansa, né? Porque a gente está pronto para poder fazer as coisas acontecerem de uma forma que a gente acredita, né? E nem sempre as pessoas estão prontas para receber o que você acredita. Elas querem receber o que elas acreditam, né? Então, você ter essa irreverência de colocar a sua ideia, como você pensa, como e brigar você, por ela no bom e sentido também. acreditar nela no Isso. sentido de que você está sendo verdadeira, incomoda. Então é difícil ser uma mulher ativa aos 65 anos. A Teuda Bara esteve aqui com a gente e ela disse Sim. a mesma coisa. Uhum. Que para ela sempre foi... Sabe a dificuldade que ela teve? O fato dela rir muito alto. Exato. As pessoas... Você é uma pessoa que ri também. Eu rio muito alto, eu chego, eu abraço, né? Acabei de ver um amigo agora, foi maravilhoso, abracei ele, ele me abraçou e ele estava numa reunião e aí a secretária, ele falou, deixa ela! Ela veio me ver, eu quero ver ela, tá cheirosa, bonita, deixa ela. Então, quer dizer, é isso, né? Essa espontaneidade incomoda as pessoas. Ainda mais vindo de uma mulher? E aí é pior, né? Você imagina ser produtora há 40 anos atrás. Querer ser produtora em Belo Horizonte há 40 anos atrás, né? O cara mais legal, assim, que me deu a mão e que falou, vai fundo, que você é boa, foi o Lúcio. Sim, da Arte BHZ. Arte BHZ. Um espetáculo de pessoa, né? Uma ninja trabalhando. E está nessa há muito tempo, né? Muito, já tá aí. O Lúcio deve ter, sei lá, quantos anos de estrada, né? Ô Danusa, como é que você entrou nessa? Como é que foi? Eu sempre gostei da arte. Eu estudei com a Marlene Silva, dança, eu estudei no corpo, né? Eu não gostava de estudar na escola, eu tinha problemas nas escolas, todas que eu ia eu dava problema. Eu era muito rápida na matemática,
eu era muito rápida na entrega dos textos. E naquela época não tinha TD, a gente era tido como rebelde, não sei o quê, problema, né, e tal. E o meu pai me defendia com a minha mãe, falando, não, deixa ela, vai dar certo. Legal, ele segurava a barra, né? Vai dar certo, meu avô, de escola, todo mundo muda de escola, mudava de escola e tal. E eu passei muitas escolas, né? No final eu fiz supletivo. Gente. Porque eu não aguentava ficar dentro da sala de aula presa, né? Então, eu já tenho essa hiperatividade desde criança, né? Mas aí você fez corpo, e dança. Aí eu fiz dança e era uma coisa que eu gostava porque me agitava. O corpo ainda era no fundo da casa dos meninos na Serra. O meu avô foi padrinho, acho que do Rodrigo, e minha avó também. Doutora Aristilo e Dona Ida. Então, tinha esse canal direto, assim. Então, eu entrei quando eu conheci mesmo, assim, de fato, a Boemia de BH. E aí, nessa Boemia, tinha Luiz Otávio Brandão, Ronaldo Brandão, Moema Tedesco, né? Era um povo muito vanguarda, Zeca Perdigão. E eu fiquei... Tuti estava nessa? Tuti Maravilha? O Tuti, eles... Não, eu não me recordo, assim. Né? O Maurício, que tinha a Som na Caixa. Sim. Né? Na rua Goitacazes. Então, eu ia para lá. Então, eu ficava tendo esse contato, assim. E aí, eu comecei a conhecer a galera do Clube da Esquina, do Edifício Levi. Aí, eu conheci Gilberto de Abreu. Aí, do Gilberto de Abreu, eu conheci muita gente. Ele foi uma ponte importante? Assim. Ele foi. O Gilberto, ele é uma ponte importante na cultura. Ele é um cara que está ligado em tudo, né? Ele era muito... Ele hoje está com quase 70 e poucos anos, fica mais em casa. Eu converso muito com o filho dele. Ele é um espetáculo de pessoa. Eu sou madrinha de um dos filhos dele, que é o Luando. E o Gilberto, ele tinha um trânsito muito grande, então eu fui trabalhar com a mulher dele na Feira Hippie, da Praça da Liberdade. Eu sabia que você era hippie. Eu sabia, tá na cara. E aí, quando a gente foi para a Praça, que eu fui trabalhar na Praça da Liberdade... Bebe água aí, respira. Obrigada. Eu fiquei conhecendo Marques Benjamin... Você ajudava a vender? O que era? Eu ajudava a vender os vestidos da Miriam, que eram bordados. E aí eu comecei a bordar. Era artesanal, total, a feira inteira. Eu bordava com ela e tudo. Então, ali eu falei, opa, tem um mundo aqui. Tem um mundo aqui que é um mundo que me aquietou minha alma. Me deixou bem. Você se encontrou? Eu me encontrei. E aí eu comecei a namorar o Arthur. O Arthur era o pequeno príncipe de uma peça que o Ronaldo Brandão estava dirigindo. E o Pequeno Príncipe, simplesmente, ele era o sonho de todas, né? E eu namorava ele, sinto muito. Que ótimo! E a gente andava muito pelas ruas de BH. E isso era muito legal, porque as pessoas iam se encontrando, subia, descia. Não era Rua da Bahia só, não. Era, né, a gente ia para o Mackenzie, que tinha show, ia para o Chico Nunes, ia para o Hotel Normandie, que tinha os artistas que ficavam lá, né? Eu morava na Rua Tupis, então eu conheci o mundo da arte. E aí, passou um pouquinho, eu casei com um oboísta. Sim, oboé. Oboísta. Casei, ele era da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E foi a hora que eu aquietei mais um pouco. Então foi assim, fui na arte, depois eu fui no casamento, aí eu fui mãe, aí depois eu fui mãe outra vez, e aí era chorinho com a minha sogra, né? Que é a flautista Odete Ernest Dias, o Carlos, né? Que é o pai dos meus filhos. E aí a gente ficou casada aí um tempo. E foi muito legal e foi sensacional. Mas aí separamos
né, essa inquietude minha, eu queria fazer cinema, onde que eu ia, o Carlos estava. Belo Horizonte ainda era muito pequeno, né? Aí onde eu ia, ele estava. E ele era um gato. Eu também, por sua vez. Modéstia à parte, né? Gato e gata. Gato e gata, e aí ficava todo mundo olhando meio torto assim, porque às vezes, né, vai encontrar com alguém e tal. Eu falei, esta cena eu não vou fazer, eu vou embora. E eu fui embora. Fui para o Rio de Janeiro e chegou no Rio, minha vida virou... Os meninos foram com você? Lógico, lógico, loucura. Você é mãezona, né? Sou. É. Sou. Tá. Sou até hoje, eu acho que eu sou até demais. Tudo bem, aí você foi pro Rio. Depois a gente volta na mãezona. Tá? Isso, aí você foi pro Rio. fui pro Rio e cheguei no Rio, passa-se 6 meses, toca a campainha. Oi, Dan, eu olhei e falei, ué, ei, era o Anderson Heller. E aí ele falou, pô, Dan, precisando de uma guarita para dormir e tal. Eu falei, lógico, chega aí, camarada, vamos entrar e tal. Hippie é sempre hippie, né? Entrou, lá em Não casa larga a mão de sempre, ninguém. não, lá em casa sempre foi, vou dormir, vou chegar, Vem, a gente dá um jeito. vou cair, vem, né? Até um dia que meus filhos falaram, para, mãe! Isso é ótimo, né? Os hippies têm filhos caretas. Né? Todo hippie fala para, isso. mãe! Aí eu recebi o Anderson, ele falou assim, Dan, vamos ouvir essa fita aqui, porque eu tô sem um puto, mas eu tenho, acho que uma bomba na mão. Aí ele botou, era a Cássia Eller. Ah, nossa, você vai lembrar? 89. 89. 89. Tá. Aí, 89 não. É, 89. É, porque Farofa Carioca foi em 98. Ótimo. Essas cabalas aí Sim, minha. sim. Ah, legal. 9 e 8, né? 8 e 9. Boa. E aí eu falei, Você nossa, o que é isso? É minha Diferente. sobrinha. Eu falei, cacete, que mulher maravilhosa, o que é isso? Tá, ela é linda, mora em São Paulo agora, tá tocando nos barzinhos e tal. Eu tô querendo chamar o Zé Luiz para ver se a gente faz alguma coisa. Eu falei, ué, legal. Aí chamou o Zé Luiz foi lá em casa, fizemos uma reunião, mas ninguém tinha um puto, meu pai ajudou. Sim. Qual que era a sua função nisso aí? Ué, eu acho que é pagar a festa da galera. Não, mas você é uma pessoa organizada também, Não, né? foi uma articulação mesmo, né? Isso. Foi a base foi na minha casa, o carro era o meu, porque ninguém tinha. Gente. E a grana era um Fusca que eu tinha azul, para variar, aquele Fusca azul, né? Igual do Mojica. Do Mojica, é isso mesmo. O meu é igualzinho do Mojica. E aí a gente tinha a casa já tinha o carro e já tinha aonde receber a Cássia. Isso. Porque ela ficar ali para entender o que ia acontecer. O Zé Luiz Toledo fez uma articulação maravilhosa. Aí precisava de uma grana, porque na época as gravadoras pagavam 30, 90 dias, que era mesmo tempo, mesmo time de mercado da publicidade. Da publicidade, você faz o trabalho e recebe depois. Recebe 90 dias, Isso, 90 entendeu? dias. E aí não tinha dinheiro, aí o meu pai ajudou a gente. Mas vocês conseguiram um contrato com a gravadora? Como é que Não, foi? aí fizemos um show, no primeiro show foi todo mundo querendo ela, uma confusão, foi maravilhoso. E aí contratou-se a Cássia e ela foi para um hotel, aí as coisas andaram. Mas mesmo assim o disco foi feito no meu Fusca. Como assim? Ele saía de Santa Teresa e ia pela Alto da Boa Vista para a Barra da Tijuca. Aí na Poligram. Aí a gente fazia o período da noite, que era de 18, era 12 horas os estúdios. Sim. Então era de 6 horas da tarde às 6 da manhã, fazia as gravações. Na Poligram tinham 2 estúdios na época, né? Que era o estúdio que ficava a Cássia e o outro que estava rotativo. Então ali a gente conheceu o Vando, Hermeto Pascoal, Djavan, Caetano, Betânia, todo mundo, porque ficou um mês gravando o disco.
Então, e o outro estúdio, ele estava para fazer várias coisas, sei lá o que era. Sim. E eu só sei que a gente conheceu muitos artistas e foi muito legal e tudo, né? E eu, como mãe, eu tive que me ausentar do trabalho da Cássia para me dar conta de ser mãe, porque ou eu era um lado, ou eu era o outro, ou eu era o outro, a loucura rolava. Os horários. E os horários, e minha casa, aquela confusão. Aí eu achei melhor, nós todos achamos melhor eu sair, porque eu já não estava mais sincronizada. Perfeito. Entendeu? Eu acho que a gente tem que perceber isso. E que não é que você não gosta da pessoa ou a pessoa não gosta de você, ou brigaram, o que aconteceu, porque o mercado tem isso, né? Tem isso, né? Não, eu acho que as relações, elas têm limite também. É como um casamento, né? Se não desgasta demais. E fica, e tem uma hora que você deu o que você tinha que dar ali. Lógico que a gente sai de uma situação, você fica triste, né? Porque é igual quando você separa, quando você perde um pai, ou quando seu pai e sua mãe separa. É a mesma coisa, o sentimento de um trabalho. É o mesmo sentimento quando a gente está junto, assim, né? Mas a vida segue, né? Agora isso é muito legal, né? Você tem que saber seguir. Você sem segue, mágoa, tentar não ter você segue ali, depois você vai trabalhando isso e quando você já está há bastante tempo de fora, você vê como foi a sua importância naquele trabalho, o que você deu. Você não deu pensando em retorno, você deu porque você estava ali, foi a oportunidade que você teve, né? E a gente tem que saber, demora às vezes saber, mas o final é sempre esse. Foi bom enquanto eu estava. Boa. Você pensou nesse momento em voltar para Belo Horizonte? Não. Não? Não. E aí no Rio, qual o próximo artista depois disso? Nossa Senhora, aí eu fiz uma orquestra cabaré, que era maravilhosa. Cabaré, orquestra cabaré é a minha daqui. Orquestra Sapateado, Orquestra Brasileira de Sapateado. Isso ali nos anos 90 da no Rio? Estela Antunes. Rodamos o Brasil, foi maravilhoso. Eu fiz TV Colosso. Não, TV Colosso. Fiz. Eu não sabia dessa, não. Eu fiz TV Colosso. A Priscila? A turnê Priscila. Que legal. Eu fiz o Nordeste. Eu fiz Capitães de Areia, com a galera todinha nova, né? Com a direção do Roberto Bom Tempo. E ali eu conheci André Gonçalves, Fernanda Almeida, Jonas Torres, Edu Marcelo Faria, Bernardo Lobo, Dira Paz. Caramba, hein? Uma galera. E a sua memória também, hein? Você consegue, isso é muito legal, né? Eu consigo, é porque eu faço com amor, né? Então, quando você faz com amor, as coisas ficam, né? Com amor, fica. E depois eu fiz Netinho, Mila. Nossa! Eu fiz a turnê Mila. Caramba, mas o Netinho é da Bahia, você estava no Rio. Mas o empresário do Netinho, o axé, quando o Netinho construiu essa história aí do axé, né? Os escritórios foram para o Rio de Janeiro. Na época cresceu e profissionalizou, né? E as porque o Rio de Janeiro, além de ter as gravadoras, era onde acontecia tudo, né? Televisão, rádio, tudo, né? Tudo era no Rio, né? É ainda um pouco, né? Apesar de ter essa... Não, em termos artísticos, o Rio, mas né? Tem muita Rio. força. Muita força. Então, Netinho, você trabalhou com ele? Netinho, eu trabalhei com ele 6 meses. Mas foi uma experiência incrível, porque em 6 meses, sei lá, 40 shows. É aquele pauleira que é, né? É aquela loucura, entendeu? Pega avião, entra no avião, vai na frente, fecha, vai não sei o quê. Nossa Senhora! Você tem medo de avião? Não. Não? Se tivesse também, né? Tem não. Perdido. É. O Netinho parece uma pessoa, nunca entrevistei, mas uma pessoa muito tranquila, assim, ou não? Como é que é o Netinho? É, assim, a época que eu o conheci, ele era muito estrela, né? É, né? Ele tava bombando, né? Ele era Mila no Brasil inteiro, né? Um show do Netinho, naquela época, hoje seria 400 mil. Uhum. A gente tinha dia que a gente fazia 3. Sim.
Então ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito tudo, né? Mas ele com a equipe, tudo, ele sempre foi um cara muito legal, assim. Mas ele tinha um estrelismo. Sim. Aliás, eu acho que o artista tem que ter um estrelismo. Por quê? Sabe? Porque eu acho que é onde que está o fetiche, sabe? Da aproximação. A pessoa tem grilo de aproximar. E aí fica aquela coisa louca para aproximar. E ele coloca a barreira, porque ele também precisa de ter um espaço dele, né? É uma performance? Eu acho que ela é natural. É natural? Ele já nasce um pouco assim? Eu acho que não necessariamente nasce, mas eu acho que naturalmente vai construindo isso. Entendi. Porque o assédio, o contexto, segurança, né, é muita gente mandando, né? Então, segurança é aquele, não. Entendeu? Aí, pô, não! Não. Né? Aí já começa, né? Já começa ali na porta. E aí, para dentro também é um pouco assim, não entra no camarim do artista, o músico não entra, só entra se é convidado e tudo, porque tem uma hierarquia, assim, para que as pessoas também respeitem o espaço um do outro, né? Porque você trabalha em equipe, agora tem gente que não. Tem artista, né? O seu Jorge, todo mundo junto e tal, parará, mas agora tem o dele. Sim. Mas antes era todo mundo junto, família e tal. Isso. Então vai mudando naturalmente. E muitas vezes é a produtora, o produtor que tem que dizer não, o não. Muitas vezes o produtor inventa as regras. A maioria das vezes, o produtor inventa as regras e o produtor que faz o artista ficar desse jeito. Entendi. Entendeu? Porque, inclusive, é a forma dele mostrar o trabalho dele, né? Dele também falar não, tal. Eu detesto essa performance. Eu acho que as pessoas têm que ser iguais, entendeu? Eu acho que a gente veio aqui, a gente demora a aprender que o amor ao próximo é fundamental, né? Mas que a gente tem que ter o limite com o outro, mas isso não impede da gente ter o amor, o respeito, a admiração. Boa. Bom, bebe água aí, isso. Seguinte, em um mês, 40 shows, Netinho estourando e tal. E depois do Netinho, como é que foi? Aí eu tava, assim, um pouco perdida. Eu fiquei um pouco perdida, porque o mercado das gravadoras começaram a cair. Entendi, estava mudando, né? Estava mudando, porque quando veio a cópia do CD, que foi no CD final, pirata. Que aí não, era a cópia que dava para você copiar o CD e fazer a pirataria, que foi um pouco antes de chegar no mercado, o mercado business já sabia. E eu falei, nossa, vai descer todo mundo das gravadoras agora para o nosso mercado e a gente vai fazer o quê? Entendeu? Porque os caras, eles vêm com uma estrutura de multinacional para baixo, né? O para baixo são os shows, é isso que você está dizendo, Não, para baixo é que o cara está lá na multinacional e ele vai ter que sair da multinacional e vir para o mercado independente. Então, ele vai ter que descer de nível para poder... E quem está aqui no mercado independente vai abaixar. Entendi. E eu saquei isso na hora. E eu falei, meu Deus, para onde que eu vou agora? Essa cadeia cruel, eu não tinha pensado nisso. Porque com a pirataria, os caras da gravadora foram pro... e aí os outros... e aí eu falei, não, e agora eu vou para onde? Com 2 meninos nas costas, os carioca tudo descendo, todo mundo é amigo de todo mundo, ele vai virar uma confusão agora, uma briga de espaço do mercado. Mas eu sou protegida. Algo tem aí especial que me protege. Acredito. Você acredita em Deus? Acredito, totalmente. Como é que é o Deus para você? Como é que é Deus? Eu acho que o Deus, ele é o meu melhor amigo. Eu acho que é um cara que eu não conheço, mas que eu confio.
que eu converso, que eu falo para ele coisas que eu não falo para ninguém. Você já brigou com Deus? Já, Capê da vida, já, né? Porque já chorei muito, já sofri, achei que ele não estava presente, né? E aí eu acho também que eu tenho essa sorte aí, que eu estou falando dessa proteção divina, justamente porque eu nunca deixei de acreditar que eu estou no meu melhor lugar e aceitar que este lugar é o meu melhor. E eu acho que isso é uma coisa que Deus, as energias principalmente, né, nos mostra na vida, essa naturalidade de que você não necessariamente precisa de estar superior a quê? O que é o superior? Né? Você tem o seu superior, eu tenho o meu, o outro tem o dele, então eu não posso julgar o lugar que você está, se é melhor ou pior do que o meu, né? Isso compete a você. Então eu acho que os ensinamentos da paz, da energia do Deus, que a gente não sabe como ele é, né? Traz isso pra gente, né? Isso, mais uma vez, é muito hippie. Não é essa coisa de energia. Você tem religião? Não. Não, eu não sou da Umbanda, não sou do Candomblé, sou devota de São Judas Tadeu, mas também não sou frequentadora da igreja, né? E gosto muito de ir numa roda de Candomblé, gosto muito de tomar um banho de ervas. Ah, tá. Porque eu ia te perguntar isso. Por que você falou assim? Quando eu falei religião, você falou, eu não sou da Umbanda, da Candomblé. É porque você frequenta, mas não... Não sou, porque é diferente isso. Quem é, né? Você respeita mas isso, eu né? respeito, eu frequento, eu gosto das festas, mas eu não, né? Eu conheci mãe Menininha, eu conheci mãe Carmen, eu conheci mãe Estela, né? Que são as baluartes aí do candomblé brasileiro, né? Todas elas falam, aonde eu vou, todo mundo fala que eu sou muito protegida. Então, se existe esse Deus que me protege. Então, eu tenho que acreditar. Legal. Porque todo mundo fala. Então, eu estava lá naquele momento, lá, isso, um pouco difícil, perdida. Né? Perdida. E aí, toca a campainha na minha casa, 9 horas da noite. Tá. Numa terça-feira. Aí, não era campainha, era interfone. Aí eu tinha acabado de botar as crianças para dormir. Aí eu falei, tem um cara aqui embaixo chamando a senhora. Ele é meio esquisito. Eu não sei, é para subir? Eu falei, quem que é? Ele falou que é seu Jorge. Eu não conheço, não. Nunca veio aqui na casa da senhora. Porque minha casa era subir e descer. Entra e sai, né? Aí eu falei, seu Jorge. Aí ele falou, eu posso falar com aquela voz dele? Aí eu falei, oi, boa noite. Você já tinha ouvido falar dele? Nada. Nada? Boa noite, tudo bem? Então, Danusa, eu te vi hoje no jornal e eu tô aqui porque eu tenho um negócio para te oferecer. E eu tô precisando de conversar com você agora, porque eu vim de Niterói. Aí lá no meu prédio tinha uns banquinhos lá embaixo, assim, sabe? Aí eu falei, tá bom, eu vou descer aí. Aí eu desci, cara, na hora que eu vi o cara, eu falei, Jesus, nossa, como é que me manda um cara desse? O que está acontecendo e tal? Ele falou, eu falei com a minha namorada para ela vir aí, porque daqui eu vejo ela e tal, porque eu tô na rua, você sabe, né? Eu já te falei, tô morando na rua e tal, meu som é esse, é farofa carioca e tal, parará, parará. Ele começou a cantar para você? Aí não? O que foi? Eu fui e falei assim, nossa, esse nome é bacana demais, sua história é bonita, que legal e tal. Ele falou, você vai me convidar para subir, não? Nós vamos ficar aqui na porta, eu não vou fazer nada com você, não, pode confiar. Eu falei, não, imagina, vamos subir. Gente, Danusa, que loucura. Eu falei, imagina, vamos subir, meus filhos lá em cima, eu com aquele cara que eu não sabia nem quem era, a campanha toca outra vez, é a namorada chegando, aí chegou aquela menina de 1,80 m, linda e tal, e sentou. Bom, como é que acabou a história? Nessa noite, né? Eu arrumei o quarto lá de serviço. Ele dormiu lá?
E ele ficou lá com a cama 45 dias arrumada para ele, até ele resolver a vida dele. Aí eu acolhi ele. Aí quando a sogra, mãe da Fernanda, ficou sabendo que eu tinha acolhido, ela falou, não, ele pode ficar aqui em casa, porque ela falou, eu vou deixar minha filha na casa de uma mulher que eu não sei quem que pega o cara, bota dentro de casa, aí já esse cara aí que também é novo, aí que fica andando para baixo e para cima agora com a Fernanda. Aí ela falou para mim, pode deixar que ele fica aqui também comigo. Eu falei, tá bom, aqui está o quarto dele. Fez o test drive aqui comigo. Tem problema e tal, já dormiram aqui hoje, está tudo certo e tal. Aí ele falou, eu vou trazer a banda para conversar com você. Eu falei, tá bom, trouxe a banda para conversar comigo. Aí eu falei, gente, que espetáculo é isso. Aí eu lancei o Farofa Carioca. Como é que foi? Independente, né? Não, como é que isso, menino? Eu ganhei 350 mil de advance. Ué? De advance da Poligram. Você estava com crédito com eles, hein? Tava, muito crédito. Por causa da KCL? Não, por causa do Farofa mesmo. Porque foi assim, o Farofa veio com o Beni, que era... o Farofa veio sozinho. E aí eles, lógico, eles acharam que eu não ia dar conta, né? Mulher Isso. E tal, Mineirinha. né? Mineira, pá, todo mundo malandro, Rio de Janeiro, 8 pretos lindos, maravilhosos, né? Todo mundo doido com aqueles caras lá, maravilhoso e tal. Aí eles, olha, o bicho tá pegando e tal, como é que nós vamos fazer e tal. Aí o cara trouxe o Beni, que era empresário do Biquíni e Cavadão. Tá. E aí, quando o Beni chegou, o Beni quis me dar uma volta. E foi lá não era Sony, não, gente. Ah, esqueci. Tá, foi numa outra gravadora. Foi numa outra gravadora. Aí eu liguei pro meu amigo da outra gravadora, que eu conheci, o presidente, e falei com ele, Farofa Carioca, você vai querer? Porque os caras estão me dando a volta lá na Ariola. Ariola. Que era um selo, uma confusão. Estão me dando uma volta lá, velho. O Jorge Davidson falou que vai ficar com eles. Entendeu? Ele falou, mas não vai não, bicho. Você não está entendendo? Eu falei assim, mas o cara tá dando 300 mil. Entendeu? Ele falou, eu dou 350 e estou mandando a van ir aí buscar vocês. E aí a gente fez, e segundo, esse cara é o Marcelo Castelo Branco, que hoje é um cara incrível do business brasileiro, meu amigo, que é presidente da UBC, um cara fantástico, fez Ivete Sangalo, fez todo mundo. É um cara, o melhor cara do business brasileiro dos últimos 30 anos é o Marcelo Castelo Branco. Aí eu mudei o jogo. E levei eles e assinei o contrato na Poligram com o Farofa Carioca, que virou Universal Music. Isso. Entendeu? Deixa eu voltar um pouco aqui. O seu Jorge, como é que ele foi parar nas ruas? Essa história você sabe, Danusa? Na verdade, a gente tem a opção de fazer o que a gente quer, né? A mãe do Jorge morava na casinha dela e ele optou de ficar na rua. Ele optou? Mais velho? E tal. Saiu de casa. E aí ele ficou realmente na universidade, né? Que foi na UERJ, que ele dormia lá, Paulo Moura, Xande de Pilhares, todo mundo ajudava ele, assim. Mas era todo mundo também, assim, alternativo ainda, né? E ele meio que passou um pouco na frente de todo mundo também, né? Porque o Jorge é um artista completo, né? Ele é uma pessoa sensacional, entendeu? E eu parei de trabalhar com ele porque tem... Quanto tempo você ficou com ele? 4 anos e meio. Nossa. Eu fiz tudo. Caramba. Eu fiz tudo. Começou o Farofa Carioca e depois... Aí depois eu fui para carreira solo e fiz o melhor disco da vida dele, que é o Samba Esporte Fino. Né? Sinto muito. Esse disco foi feito na minha casa. Gente, a decisão de sair do Farofa foi dele? Ou teve a influência? Não, foi assim, eu saí. Você saiu? Eu saí. Tá. Eu não estava aguentando a de pressão novo, aquela dos coisa meninos. Do tempo, né? Eu não estava aguentando a tempo, pressão dos meninos e todo mundo queria ganhar muito dinheiro e a gente já tinha ido para o Japão, já tinha lançado disco no Japão,
já tinha ido para a Europa, já tinha feito turnês com Jeff Beck, entendeu? Foi avassalador Farofa Carioca, né? Chico Sainz e Farofa Carioca. É verdade. Né? Anos Foi 90 assim, ali. foi avassalador, exatamente em 1990. Então, assim, eu não aguentei a pressão, né? O Rio de Janeiro era blitz, uma atrás da outra, toda hora a gente tinha que dar dinheiro. Era muita tensão, entendeu? E aí chegou uma hora que eu achei que eu estava incomodando e eles começaram a me tratar de uma forma que eu não gostei, e aí a gente achou melhor que eu saísse. E aí acabou o Farofa, porque eu que segurava o Farofa. Eu que segurava mesmo. Tem muita banda que é o produtor que segura, né? E o Farofa eu segurei demais. E aí passou 3 meses, o Jorge chegou para mim e falou, eu vou sair. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não sai, o Farofa Carioca é maravilhoso. Se sair você vai acabar, entendeu? Você sabe, é só reestruturar e tal. Dá para fazer, não vai ser bom, não faz isso. Ele falou assim, Dan, pega ou larga? Aí eu falei, vou pegar, ué. Falei, não vou largar não, largar meu negão, vou não. Já que ele quer sair, né? E aí a gente, com 3 meses, nós montamos o repertório e fizemos a comemoração do Cine Iris, 100 anos do Cine Iris. Ele e o sambista maravilhoso, que eu esqueci o nome, que ele morreu, um querido. Tudo bem, Né? sigamos. Tá. E depois aí você vai lembrar. Fizemos esse... 100 anos do Cine O Iris. do terno, que fazia os ternos carioca. Walter Alfaiate, seu Walter. E aí fizemos o primeiro show solo do Seu Jorge, foi Seu Jorge e Walter Alfaiate. Olha, que boa, né? Muito. Tem e tudo a eu ver. Não, e o seu Walter fez o terno para ele. Aí começou as coisas do terno. E aí a sogra deu o terno de presente. Fez o sapato bicolor lá pro Farofa Carioca. Então, assim, já tinha uma história muito bonita. E aí eu e o Jorge tivemos um desencontro, né, devido a uma pessoa que fez parte da vida dele, que é a mãe dos filhos dele, né? E eu não topei, nem ela topou, e aí eu falei, bicho, eu tô saindo fora. E aí eu saí fora e foi muito difícil, foi muito dolorido, porque é uma pessoa que eu amo extremamente. É uma dádiva na minha vida ter lançado esse cara, ter dado tudo para ele. Foram anos, né, 4 anos do lado dele e foram anos de muita luta. E o legal é que tem esse reconhecimento dele comigo, Você eu mantém com contato ele, com ele, não é? mantenho contato com ele. Ele é uma pessoa que é o meu coringa, entendeu? Eu não me sinto nunca abandonada na vida. Eu, no dia que eu precisar de qualquer coisa nessa vida, eu tenho o Seu Jorge. Legal. Isso é muito legal, porque ter um Seu Jorge não é para qualquer um, não. Seu Jorge, né? Salve, Jorge. Meu Jorge. o Danusa, eu vou aproveitar aqui, eu queria a sua opinião, se você puder, tá? Inclusive, essa semana eu conversei com uma pessoa de rádio aqui de Belo Horizonte e falou uma coisa que muitas pessoas falavam na época, que a parceria entre Seu Jorge e Ana Carolina deu ruim para os dois. Não foi bom. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o Jorge, ele tem o dom da diversidade. E a gente tem que saber usar essa diversidade. Né? O não deu bom não é briga, não é isso. Não deu bom artisticamente falando. Né? Foi um ano de show só, aí não teve não, mais, nem teve cumpriu o final, um né? ano e tal, né? Mas o Jorge, ele tem essa característica, né? Ele fez aquele Almas também, lembra? Lembro. Que é maravilhoso, com o Fernando, o Antônio Pinto, da bateria do Nação, esqueci agora, e enfim, né? Eu acho que quem compreende o Jorge, quem está com o Jorge, foi a base da banda que nós montamos. Eu e ele montamos. Né?
E ele está até hoje com essa base, né? E que não é nem pretinho, nada, é a base dele, é baixo, bateria e guitarra. Entendeu? São os caras que estão com ele desde o primeiro show. E são meus amigos. Então, eu acho que essas pessoas têm, o Adriano e o Sidão, principalmente, eles têm o conhecimento e a liga que tem que ter para lidar com o Jorge. E o Jorge tem o respeito com eles, porque sabe que o swing também está ali. Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que... E tem hora que a gravadora também força as coisas, né? Essa diversidade é muito grande. O Jorge não tem isso não, porque ele nunca foi de gravadora nenhuma. Mas esse da Ana Carolina, eu me lembro que algumas pessoas criticaram, falaram assim, um projeto de gravadora para tentar estourar, os dois já estavam estourados, né? Essa coisa de estourar também, eu acho que o Jorge nunca foi estourado, acho que o Jorge tem uma trajetória muito vitoriosa. Tá. Né? Então ele tem base para isso. Ele não tem vai, desce, sobe, fez uma música de sucesso. Não, ele tem Samba Esporte Fino, que é uma coisa maravilhosa. Aí depois vem Tive Razão, que é outra coisa maravilhosa. Aí depois vem Burguesinha, Churrasco, Tatatá, que é outra coisa maravilhosa. Aí vem Cidade de Deus, que eu fiz com ele, inclusive. Vem, sabe? Então tem uma trajetória que ela tá linear, ela é assim. Ela nem sobe nem desce, sabe? O Jorge tem não sei quantos milhões de views no YouTube, né? Então, quer dizer, e são 25 anos de carreira. Então, não é um cara que sobe, desce, estou fudido agora e tal, não. E ele apronta, né? Ele vai, ele arrisca. Ele arrisca, né? Ele arrisca o tempo inteiro. Nossa. E tal, né? E tem confusões e tal, mas ele tem um discernimento, uma postura, uma veia artista que é impossível não dar certo. Me conta uma coisa aqui. Você prefere trabalhar com um artista que estoura ou com um artista que tem essa linearidade, vende menos, mas sempre vende? Eu prefiro trabalhar com quem bate no meu coração. Que boa resposta, hein? E quem é que bateu no seu coração depois do Seu Jorge? Renegado. Como é que foi esse encontro? Foi maravilhoso. O Renegado foi um cara que me salvou, assim, né? Porque eu estava chegando em BH... E eu tinha saído do trabalho com o Jorge e eu tinha feito um show do Seu Jorge aqui, maravilhoso, na Serraria Souza Pinto. Um estouro de show, ganhei dinheiro pra caramba, foi tudo maravilhoso, né? E ele que me tirou da merda. Isso, importante, né? Reconhecer isso. Muito, E então, eu estava já muito bem. E encontrei um dia, fui a um evento e vi o Renegado e fiquei encantada, louca por ele. E falei, Jesus, você me deu outra pessoa maravilhosa. Né? E aí eu fiz uma proposta para ele. Ele foi lá e falou, vou perguntar para o meu pessoal. Aí o pessoal falou, ok, que era o NUC. O grupo, né? Lá do Alto Veracruz. E aí ele veio e a gente fez do Oiapoca, Nova York. Que foi um sucesso, que eu fiz com um amigo meu, né, que tinha feito também o Samba Esporte Fino, que é o Ganjamin, de São Paulo, né? Daniel Ganjamin, que fez Criolo. Isso. E aí o do Oiapoca, Nova York levou a gente realmente do Oiapoca, Nova York. Eu e o Renegado viajamos o mundo com do Oiapoca, Nova York, então ele me ressuscitou. Então, o Renegado eu amo ele até hoje. Ele andou sumido da minha vida, mas... Ele esteve aqui com a gente. Eu vi, mas eu não vi o programa. Isso. E ele fala muito, assim, né, dessa dificuldade que ele teve no início e da relação com o pai, da dificuldade também, assim, né? E que ele, de certa forma, ele também faz uma autocrítica do estrelismo, assim. Falou, olha, Elias, hoje eu acho que tem hora que eu exagerei um pouco, assim. Eu acho que ele não exagerou, não, sabe? Eu acho que o Renegado é um cara muito humilde, inclusive. Acho que ele não... Acho que talvez ele tenha se desbundado com o que tem que ter mesmo, desbunde
um artista tem que desbundar. Naquilo que você falou lá atrás. Lá atrás. Isso, é. E eu acho que não precisa de se cobrar. E acho que nessa aí ele não se permitiu, sabe? Uhum. Ele não se permitiu voar, ele não se permitiu ser o cara que ele é, entendeu? O Renegado é um cara sensacional. A gente teve em grandes festivais no mundo, a gente teve do Rock in Rio, só faltou o Lollapalooza pra gente. É verdade. Nós fizemos todos no Brasil, né? E ele tem uma liderança muito grande. Eu falo dele com muito amor, né? Ele sumiu de mim, né? Mas eu acho que é importante também. Eu também sumi do Jorge. O Jorge sumiu de mim. Eu também sumi da Cássia. A Cássia sumiu de mim. Mas todos nós temos respeito um pelo outro. Muito legal isso que você está falando. Sem Sabe? mágoa, né? Eu não tenho a mínima mágoa. Não acho que eu errei em nada. Acho que eu dei o meu melhor. Sabe, acho, né, um dia desse, minha mãe vai fazer 90 anos agora, e eu mandei o convite pro seu Jorge, aí ele falou assim, você provoca, hein, olha que eu vou, hein. Eu falei, ô bobão, você esqueceu que é no mesmo dia do seu? Minha mãe faz aniversário no mesmo dia que ele, minha mãe nasceu, vai fazer 90 anos e ele vai fazer, sei lá, o Jorge nasceu em 70, então ele vai 55. Isso, entendeu? Então, assim, falei, lógico que você não vai vir, cara, você ficou doido. Aí ele, kkkk, você é foda. Então, assim, é isso, né? Né? Eu também lancei a Paula Lima, né? Na carreira solo, né? Da Paula. Eu perdi a Paula pro Poladian. É chique demais. Pode pôr no currículo. Eu perdi a Paula pro Poladian. Quanto tempo você ficou com ela? Uns 9 meses. Nossa. Eu estourei ela, eu fiz 80 shows com ela em 9 meses. Né? Foi maravilhoso. E eu apresentei seu Jorge para ela e eu fiz uma confusão. O Garrido, Tony Garrido. ele fala assim comigo, essa mulher mandou no Rio de Janeiro e ninguém sabe. Mineirinha, né? O Danusa, você trabalhou, né, muito tempo também sem lei de incentivo à cultura. Nunca tinha trabalhado com lei de incentivo e eu acho que é uma escravidão. Eu acho a lei, assim, necessária, mas os artistas se perderam, sabe? A essência, a troca, o movimento, né? Aqui, além do Renegado, né, eu tive com a Aline Calixto, né? Música na novela, tudo sem lei, sabe? Aprontamos também. Depois foi meu filho, que foi empresário dela, continuou aprontando. Meu filho e ela que fizeram o primeiro trio elétrico do Carnaval de BH, porque não tinha trio elétrico. E, então, quer dizer, a gente... o Tiago Delegado, eu fazia todos os discos, lançando os discos dele. Então, quer dizer, essa cena, o Gustavo Maguá, né? E depois ainda na Rapa do Tacho, Manu Dias, né? Então, essa cena, ela foi construída sem lei, praticamente, sabe? Eu comecei a descobrir ali. Então, ainda tinha uma essência, sabe? Ainda tinha um processo de troca, de amizade, de vamos junto. E eu acho que a lei de incentivo, ela proporcionou um conforto maior para a cadeia como um todo, seja de qual área for do artista, mas ela tirou do artista a troca. Entendi. E eu acho que a troca que faz o movimento, como foi no Estereoteca, né? Que a gente fez aqui, que aquilo ali era um movimento maravilhoso. Eu fiz 5 anos, todas as quartas, de maio a setembro, 5 anos, no Teatro da Biblioteca Pública, com sessões de 2 sessões, numa quarta-feira de futebol. Entendeu? Eu me lembro disso. É, depois teve um disco, né? Fila. Depois teve um especial da rádio, que a Isso. gente fez um disco. TV também, TV Minas. TV, fizemos uma confusão na cidade.
né? E todo mundo ia ver todo mundo. A fila era praticamente de artistas, né? De Isso pessoas mesmo. que iam, que se alimentavam, que trocavam, que saía. Eu criei um álbum, né, de figurinha que as pessoas ficavam trocando, fazendo tapão na beira do teatro, na porta do teatro, que dei a figurinha. E eu botei a figurinha mais difícil, era a figurinha do Maquele. Que é uma pessoa muito, um artista difícil, uma pessoa difícil. Grande Maquele. Então, querido, sou fã demais dele. Então, quer dizer, a gente tem que provocar. E a lei tira a provocação, porque você já sabe o que está ali, o que vai fazer, o que vai pagar, o que vai não sei o quê. Então, agora eu vou fazer um projeto sem lei. Sem lei? Vou fazer. É? Vou. E o Eu vou fazer empresariado? 10 shows. 10 shows? Vou fazer. Mas você vai trabalhar com bilheteria? Bilheteria. Porque tem uma coisa também, né? Sem a lei, o empresário também não investe, né? Ficou uma coisa meio viciada também, não? Mas é isso, exato, entendeu? Que a lei não é um investimento, né? É o isso. imposto que paga. Eu estou investindo o quê? É. Estou investindo nada. Nada. Entendeu? Quem está investindo é o O governo. governo que abre mão do imposto. Entendeu? Então, eu vou provocar agora. Agora eu quero fazer, eu vou fazer uns 10 shows. Já falei com alguns amigos, né? Entre eles o Afonsinho, né? Para o Afonsinho abrir essa porta, porque o Afonsinho é muito talentoso, amigo, muito querido. E o Afonsinho não fez o Estereoteca, então eu quero abrir com ele, que ele não fez. Você vai chamar de Estereoteca de novo? Vou. Olha só. Vou. Você vai aproveitar esse nome e resgatar. Vou, 15 anos. Tá, boa ideia. Por falar em resgate, essa coisa toda, eu queria te perguntar, a partir do que você estava falando da sua história, Belo Horizonte ficou uma cidade mais careta? Acho que não é só, acho que o mundo, né? É. Acho que o mundo. Você tirando aí Nova York, Londres, né? Eu acho que o mundo está careta. Acho que as pessoas estão muito... o mundo encaretou. Acho que a minha geração foi uma geração muito livre, foi uma geração de abrir muitas portas, de acreditar muito no outro, investir no outro. E acho que o mundo hoje é assim. Eu fico vendo os artistas, principalmente da nossa área, né? Eles são muito sofridos, tadinho. Não é todo mundo que dá uma sorte, que vem com talento e acerta, como a Marina Sena. Entendeu? Ela acertou outra vez. É raro isso. Ela acertou outra vez. Ela voltou para casa. Ela foi lá em Montes Claros e tal. Ela não foi boba, foi beber não. Na fonte, né? Foi lá, entendeu? Então, assim, essa sabedoria, esse encantamento, essa luta. É uma luta, né? Ser artista é uma luta. Né? Eu acho que o governo passado atrapalhou muito o processo dessa geração, né? E fora a geração também que acha que sabe tudo, né? E que isso também atrapalha. Então, os artistas hoje, você fala alguma coisa, legal. Poxa, né? Não fala mesmo. O que você acha disso e tal? Não pergunta, não. Sabe? Então, existe uma prepotência que a nossa história não tem muito valor. Não vale, sabe? E eu acho que as histórias, os passados, a gente vive delas. Sim. Vamos aproveitar. Na favela, essa história vale ainda? Porque você está lá, né? Olha, quando eu falo de favela, eu venho lá de Cidade de Deus, né? Foi a primeira experiência que eu tive com a favela. Na época, eu trabalhava com a Kátia Lund e com o Seu Jorge. Então, eu tinha 2 parâmetros, que era o diretor e o artista da comunidade, que estava tendo uma oportunidade maravilhosa. Essa coisa, assim, que fala da hierarquia, da ancestralidade,
escravidão, como é que fala? Não é escravidão, enfim, é uma coisa que eu acho que vai demorar a passar, né? Mas nós que estamos nesse contato diário, eu faço muitos projetos em comunidade. E hoje é o que eu quero fazer. Por quê? Porque é muito, do mesmo jeito que é muito prazeroso você ver um artista crescer e se dar bem, e você tá junto, e vira aquela conquista, é muito prazeroso e muito mais prazeroso você ajudar alguém que realmente precisa, sabe? Então, é um prazer, né? Agora, sem isso, não existe também muita vida por lá, né? Porque é 6 por 1 mesmo, é muito difícil, né? É cruel, né? É cruel, 6 por 1, é jogo duro. O domingo é para trabalhar, para arrumar casa, para deixar as coisas em ordem, para começar o 6 por 1 outra vez. Então, é uma vida que, se você não vai lá e dá uma mão, uma cesta, um curso, isso, uma oportunidade, né? Uma geração de renda, uma capacitação, uma troca mesmo, que seja, de afeto e tudo, nossa, a vida das pessoas seria, assim, impossível. Então, estar na favela hoje é fundamental. E o circuito, nós todos estarmos. Circuito gastronômico de favelas. Além do circuito, a gente fez muitas coisas já, né? E hoje, por exemplo, nós temos 6 oficinas rodando em escolas. Mas eu não promovo isso. Eu acho que quem promove o seu trabalho através de uma coisa que você faz como, não é doação, porque eu recebo para fazer, mas que você faz para proporcionar momentos melhores dentro daquelas escolas públicas, eu sou um pouco contra essa autopromoção, sabe? Eu acho que a promoção é do jovem que está lá, não sou eu. Ultimamente eu tenho até aparecido um pouco mais, porque eu estou buscando um caminho aí para o Circuito Gastronômico de Favelas. O Circuito Gastronômico de Favelas é um projeto diferente, porque é um projeto que a geração de renda é dos cozinheiros, é tudo para eles, e eu recebo como produtora e idealizadora. No paralelo, a gente abriu uma associação para eles, que é a Associação Brasileira de Cozinheiros de Favela, que é a ABC Favelas, para que eles comecem a fazer um restaurante, um coffee break, uma lanchonete, né? Uma lanchonete, trailers, enfim, um trailer e tudo. Então, nesse momento agora, eu consegui uma doação de 10 barracas, 2 tendas 5x5. Ótimo. E eu estou entregando para eles, e uma cozinha. Então, eu estou entregando para eles kits que eles vão poder gerar renda. Eu acho que subir na favela para fazer projeto lúdico é importante, mas também é fundamental geração de renda. Ninguém vive sem dinheiro mais. Ninguém aguenta mais só o salário mínimo, entendeu? E ninguém aguenta mais. Eu conheci a Ana no seu outro programa lá. Isso. E ela falou uma das coisas mais impactantes que eu ouvi, né? Como é que chama? Bandeja do servidor, bandeja... Eu não vou lembrar. Eu preciso de lembrar disso, eu não quero perder isso. Porque isso foi muito forte, né? Aquela bandeja que você vai lá e leva o tempo inteiro, a bandeja do servidor, uma coisa assim, isso, sabe? É fantástico você ouvir isso, sabe? A consciência da pessoa que está cansada de levar a cerveja do servidor, que está servindo o tempo inteiro, né?
É quase o invisível, né? A gente nota. precisa servir eles também. Né? Eles estão dentro das nossas casas, são afetos que estão na cozinha, que estão na nossa mesa, que estão nos nossos filhos, nos nossos netos, na sua casa. Então, assim, esse tratamento, graças a Deus, eles estão tendo a consciência de que não pode mais. Né? E nem sempre eles ainda têm a coragem de falar, opa, olha o limite. Então, quer dizer, eu acho que a gente está avançando, mas é uma gotícula, né? E criar empreendedorismo é muito complexo. É muito complexo. Porque não adianta, sei lá, dar um curso de empreendedorismo, sei lá, dar um curso de MEI, sei lá, dar um curso de comunicação. Adianta. Mas não é isso, na prática, né? Na prática que vai trazer resultado para essas pessoas. E elas saem dali iludidas. Então, eu já ouvi demais. Ai, Danusa, eu não aguento mais fazer curso, não aguento mais receber político, não aguento mais achar que eu sou empreendedora e eu não sei nem para onde eu vou. E como que eu começo? Você me ajuda? Entendeu? Eu vou ajudar como, gente? Eu não sou um Sebrae. Eu não sou, entendeu? Entendeu? Então, esse tipo de capacitação é importante, mas esse tipo de incentivo frustra. Frustra, a pessoa fica na comunidade frustrada. E aí, o que ela vai fazer? Merda. Mas você é capaz de ajudar a dar visibilidade. É isso que eu acho que é interessante nesses circuitos, né? Porque, de certa forma, mexe com a cidade e a cidade acaba vendo o que está acontecendo. O Danusa, Chacrinha. Isso. Não sei se você conheceu o Chacrinha. Eu fui no Chacrinha. Você foi no Chacrinha? Fui no Chacrinha. Que é isso? Como é que foi isso? Eu era nova demais. Eu fui no Chacrinha porque eu queria ir lá conhecer o auditório. E aí a minha mãe, eu ficava falando que eu queria ir no Chacrinha, que eu queria ir no Chacrinha, que eu queria ir no Chacrinha. Aí a minha mãe era muito moderna, sabe? Minha mãe me levava para os shows todos. No Canecão e tal, ela me levava para as churrascarias, para as óperas. Hoje mesmo perdemos a nossa artista, né, Maria Lúcia Godoy. Minha mãe me levou para ver Maria Lúcia Godoy demais e tal. E aí, uma vez, a gente teve a oportunidade de estar com o Chacrinha. E você foi naquela confusão? De estar com ele. Aí a gente teve essa oportunidade. Mas não foi no auditório do Chacrinha, tá? Foi no Rio de Janeiro. Porque ele circulava também, né? Mas ele circulava com a roupa, todo com o personagem. Ele fazia shows nas comunidades, essa coisa então toda. Então, a gente esteve no Canecão, no Rio, eu me lembro vagamente, mas eu estive com o Chacrinha. Então, vamos lá. Agora, com a Hebe, eu tive mesmo com ela. Com a Hebe? Com a Hebe, eu tive mesmo. Lá na Hebe Camargo, com a Paula Lima. Isso. Então, vamos lá. Aproveitando o Chacrinha, eu vou buzinar, na verdade eu vou tocar a buzina e você buzina quem ou o que você quiser, tá bom? Tá bom. Vamos orar. Ai, meu Deus. Bom, se for uma coisa assim que eu não gosto de mentira. Não gosto de falsidade. A minha intuição, ela é muito boa e eu realmente acho que... Eu vejo quando a pessoa está mentindo, sabe? Você respeita a sua intuição? Demais, demais. Então, eu gosto muito da minha intuição. E detesto quando ela fala comigo. É mentira. E é mentira. Sabe? Então, eu não gosto de gente mentirosa. E pelo fato da gente, como você falou de Teuda aqui, né? Pelo fato da gente ser pessoas, a gente tem uma identidade um pouco parecida, de fato. Personalidade. Personalidade, tudo. Pelo fato da gente ter essa personalidade, essa coisa extrovertida, rir alto, quando chega no ambiente as pessoas olham mesmo, porque a gente dá boa tarde para todo mundo, né? A gente dá boa tarde e tal, parará. Então, a gente, quando você percebe essa natureza sua, essa naturalidade, essa espontaneidade, você permite que a sua intuição fique mais apurada, porque, de uma certa forma, é um lado puro,
né? Apesar das pessoas acharem que não existe essa pureza, ou em mim, ou hoje mais no mundo, eu ainda acredito. Eu acho que as pessoas são puras, sim. Eu acho que elas são sensíveis. Eu acho que tem momentos que elas se enganam. Eu não acho que tem aquela coisa, né, que eu não gosto da culpa. Eu detesto essa palavra, porque eu acho que ninguém é culpado de nada. Eu acho que a gente foi ou responsável ou irresponsável. E quando a gente é irresponsável, a gente pode reparar. Né? Legal. E as pessoas não entendem isso, né? Ah, foi muito grossa comigo. Tá, mas você sabe qual é o momento que a pessoa estava passando? Se ela estava ali, não justifica a grosseria, mas também não justifica o julgamento. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um problema e isso está em cima da mentira, da falsidade, da concorrência, da competição, de um tanto de coisa que eu acho que atrapalha o mundo. Boa. O Danusa, a gente tem uma discussão sobre a legalização da maconha. Eu queria saber a sua opinião. Sou extremamente a favor. Por quê? Bom, primeiro, porque está mais provado que tudo que a maconha vem de uma origem natural e que ela também tem recursos medicinais. Ponto. Isso é fundamental. Está mais do que comprovado, né, de que a maconha ela gera, pelo fato da proibição, uma violência muito grande, um tráfico muito violento com a juventude negra brasileira. Então, nós precisamos de começar definitivamente a proteger a nossa juventude, né? E terceiro, que sinceramente, a maconha é melhor do que a cocaína, sabe? Então, assim, se o cara quer ficar doidão, vamos deixar ele ficar doidão com a maconha, porque ficar doidão com a cocaína vira assassinato, vício, morte, roubo, é uma consequência enorme. A maconha não, a maconha deixa todo mundo tilelê e dorme. Então é melhor. O Fabian Laszlo teve aqui, aromaterapeuta, falou a mesma coisa também. Você não vai ver problema com o maconheiro. O maconheiro que está na rua e que está com seu baseado, fumando tranquilo lá e não está perturbando a vida de ninguém, não está matando, não está, entendeu? Agora, a cocaína não. O cara acabou de cheirar, acabou a cocaína dele, ele quer mais. Então ele vai lá, ele rouba, ele pega uma faca, ele faz qualquer merda para conseguir. Então eu sou a favor da liberação da maconha, com o respeito, com a quantidade, com as lojas abertas nos seus devidas liberações, tudo honestamente, aberto, com seus impostos. Nota fiscal. Nota fiscal. Boa. Exato. Igual é a receita. Isso. Você compra o antidepressivo, é a maconha. Tá. O Danusa, nós estamos terminando? Sim, delícia, obrigada. Não, tem que agradecer nada. Mas tem uma pergunta final que eu gosto sempre de fazer para as pessoas e acho que você, né, vai ter uma opinião interessante também. A sociedade está envelhecendo, a gente tem mais pessoas velhas no mundo. A gente está preparado para isso? Não. Não. Você sabe por que nós não estamos, eu acho? Porque a juventude que teria que estar preparando-se para ajudar e contribuir com essa sociedade que foi a que construiu esse Brasil, elas não estão preparadas para isso. Então, nós, num futuro próximo, eu não, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu sou uma mãe maravilhosa, eles são 2 filhos maravilhosos. Então, eu imagino, tem 2 noras também maravilhosas. Eles são casados há muitos anos. Então, eu acho que eles vão ficar casados. Né? Eu tenho um filho que é casado, está num relacionamento há 11 anos já, e o outro há quase 15. Se não é 15. Sim. Né? Então, são relacionamentos substanciais. Isso. Né? Então, eu acredito que eu vou ter. E fora isso, o meu pai recém morreu com 95 anos e a minha mãe vai fazer 90 agora. Então, quer dizer, a gente é uma família, a gente é de uma família que tem uma genética longeva. Então, assim, e acho que os meus
filhos, meus netos, minha neta, eles vão me cuidar, sabe? Lógico que eu penso com saúde. Porque é muita né? responsabilidade para eles também. Não, né? é isso que eu ia falar. Não tô, né? Eu com saúde e tudo, eu não vou ser abandonada. Mas se eu tiver algum problema aí, tudo, aí a gente se vira aí para ver o que eles acham que é melhor fazer e com certeza, eu tenho certeza que eles vão fazer com amor, com cuidado, com paixão, né? Então eu me Mas sinto o poder muito, público, você acha que não está me sinto preparado? muito amparada, egoisticamente falando. Não, tudo bem. Agora, para falar, Pessoa idosa na favela, por exemplo, na comunidade. Eu já vejo, né? Eu já vejo, né? Eu já resgatei umas 5 idosas que já tinham se entregue à cama, achando que a vida já estava acabada. Uma acabou de casar. Casou no dia do meu aniversário, né? Que faz parte do circuito, que é a dona Dirce. Pois é, eu ia te falar isso. A cozinha é um lugar que, né, essas mulheres idosas... Não, porque cansa também a cozinha, né? Não, é um trabalho físico, né? É um trabalho que cansa. Mas ela... Aquele conhecimento é dela, né? Mas aquilo é dela, é propriedade e tudo. E ela, quando vai para a cama deprimida, ela quer que alguém chegue lá e tira. Sabe? E eu cheguei e tirei. Eu já tirei 5 mulheres de comunidade da depressão. Legal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse amor ao próximo, sabe? Eu tenho falado muito isso. Nós precisamos de voltar a ter amor ao próximo. Nós precisamos de voltar a ter respeito pela história do próximo. Sabe? Eu acho que parar de julgar, de falar mal, né? A gente tem que trazer mais a positividade, a alegria, o amor, a esperança, sabe? São palavras que estão aí. Elas estão aí para a gente usar, né? E a gente precisa de trazer isso para as pessoas. As pessoas estão precisando disso, né? Então, eu acho que eu estar aqui hoje é um ato de amor, de história, de vida, né? O programa que você faz é um programa de enaltecer a pessoa, de valorizar. É isso que eu acho que a gente está precisando. De trazer esse amor mais à tona, né? A velha e boa hippie. Tá aí dentro Graças sempre, né? a Deus. É muito legal, né? Muito bom. Porque ser hippie é ser tilelê. Um dia desse falaram comigo assim, nossa, mas não era eu não, era uma pessoa. Mas eu acho ela muito tilelê. Eu falei assim, poxa vida, os tilelês que seguram a onda. Os tilelês que seguram o amor que está aí, os tilelês que fazem as coisas ficar um pouco mais suave na vida, entendeu? Porque os capitalistas, eles destroem. É pesado. É pesado, entendeu? Então, os tilelês, os sonhadores, os realizadores, né? O povo da cultura, todo mundo é tilelê, entendeu? Os artistas todos, todo mundo é sonhador. E ainda bem que nós somos sonhadores, né? Então, nós não podemos deixar isso perder por causa de lei de incentivo, ou por causa do não conhecimento, ou por causa do julgamento, desrespeito do aos desrespeito, artistas, né? Sabe? Nós não podemos, né? E graças a Deus a gente está agora, ufa, né? Mas estamos sem entender o que vai acontecer em 2026, né? Para 2027 a gente continuar fazendo coisas que a gente acredita, né? Que leve esperança, né? E eu espero que daqui até lá o 6 vezes 1 tenha virado 5 por 1, né? 5 por 2, né? 5 por 2. Olelê, tilelê. Valeu. Obrigado, Danus, parabéns, viu? Obrigada você, viu, Elias? Valeu demais. A cultura nossa aqui agradece mais ter pessoas sensíveis como você, que não desiste, né? Que não desiste. É isso que eu acabei de falar. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali, outra hora você está acolá e tal, mas você não desiste. Estica e tal, mas tem que ter você coragem. não desiste, porque o desistir
é aonde a gente perde a esperança, né? Então, a gente vai ficar aí velhinho falando, né? Fazendo, acreditando, né? E aí, aquela frase do meu amigo para a gente terminar, né? Os sonhos não envelhecem. Maravilha. Marcinho Borges, te amo. Obrigado, querida. Parabéns. Valeu. Chegamos ao final do nosso programa, aqui, não é, mais uma vez, no nosso Papo com Elias. Queria lembrar mais uma vez para você, vai lá no nosso Instagram, o @Papo com Elias, ou então no meu, @Elias.Sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, ó, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.